Aproveitando, convido aqui, vamos conhecer a minha obra, Zorganwälder, A Redenção. Há vídeos aqui no YouTube analisando o mesmo, eu tenho um vídeo aqui no meu canal contando a história dele. O Universo tem mais livros lá no Clube de Autores, onde eu tenho também livros falando de ufologia, outro eterno mistério que eu gosto. Agora vamos dar uma rápida passada em um salão que é a antessala do teatro onde é exibido o teatro cowboy, onde colocaram diversos objetos aí, pessoais e até profissionais do Beto Carreiro. De cara uma grande vitrine onde fica exposto vários prêmios e diplomas que ele recebeu de autoridades e amigos devido ao respeito pelo seu longo trabalho. Ele que desde os anos 60 já vinha trabalhando com comunicação e por muito e muito tempo, até mesmo com a criação do Beto Carreiro, início dos anos 90, ele fez sim, continuou se apresentando com o seu circo Brasil afora. Aqui temos objetos pessoais dele, dá para ver já a tendência faroeste, ele gostava muito do gordo e o magro. Cara, é incrível ter feito esse museu aqui, E ali temos o Charles Chaplin, que também deveria ser um grande fã na infância do Beto Carreiro. Ali o Betinho Carreiro, gente, um personagem que era para ter até um parque só dele, mas infelizmente o parque não durou muito tempo, E aqui só uma pequena amostra de tantas fotos que ele tirou com celebridades, aqui principalmente da Rede Globo. Aqui temos um trailer, caprichadíssimo trailer, que início dos anos 60 ou meados dos anos 60, não peguei direito, ele ganhou, de presente ou comprou, mas esse trailer aqui pertencia ao ator de filmes, principalmente de faroeste, John Wayne. Meados dos anos 60, esse veículo foi registrado em São Paulo, com propriedade do Beto Carreiro. Mas devia ter muito, muito orgulho dele. Cara do Beto Carreiro, gente? Uma coisa rústica, mas ao mesmo tempo com aquele gosto, limpo e sofisticado. E ali de fato ainda tem uma televisão, da década de 90, essas TV enormes e pesadas, que existiram, por bom tempo até durante esse século. Aqui também mais um toque de gosto sofisticado do Beto Carreiro, a sua Mercedes. Belíssimo carro e tudo aqui é mantido muito bem conservado. Aqui mais um show de fotos do Beto Carreiro. Ali está o Chico Anísio, os Trapalhões. Ele tinha uma proximidade muito grande com a Rede Globo. Aqui também uma das suas grandes fotos que ele gostava tanto, Beto Carreiro era bem vaidoso nesse ponto e ocupava muito bem os espaços, Inclusive foi o Renato Aragão que convidou ele para conhecer a Disneylândia, início dos anos 80, e ali ele idealizou uma Disneylândia para o Brasil. Sempre orgulhoso, sempre que possível, rodeado de algum animal. Essa aqui é a galeria para os seus animais pessoais, que ele utilizava no circo dele, bem como aqui. Lá em cima o Faísca, seu grande orgulho. Aqui o seu tigre branco.
Ali, eu acho que é de repente o Faísca filhote, né? Beto Carreiro, né? Que infelizmente início de 2008 morreu numa cirurgia, né? E esse aqui é dado como o escritório pessoal dele. Pra ver, né? De novo, né, gente? Algo rústico, mas ainda passa aquele bom gosto, né? Em cima sempre estátuas, né, ou fotos de animais. É bom deixar bem claro, gente, que as coisas se identificam aqui, mas não dizem da onde, né? Que Beto Carreiro não deixou de morar em outros lugares, né? Inclusive aqui dentro do próprio parque ele tinha uma casa, né? Que é dada como a cozinha do Beto Carreiro. De novo, né? Muita madeira, muita coisa rústica, mas aquele toquezinho, né? Elegante. Ah, o velho e bom fogão a lenha. Não se esperaria outra coisa, né? Mais objetos aqui pessoais dele. Aqui embaixo, inclusive, né? Temos foto, uma pequena aqui dele, né? Menino. Ali atrás, possivelmente, do pai. Inclusive ele pegou o nome Carreiro do pai dele, né? O pai dele fazia, né, muito carreto com uma carroça e o próprio Beto aí começou também, né, a fazer isso quando era ali adolescente, né? Inclusive ao fazer os seus fretes aí, ele já começava a colorir o cavalo, já começava a dar uma de apresentador de televisão, e isso chamava muito a atenção. Chicote, né? O Beto Carreiro era um cowboy que não usava armas, né? Se não me engano, só o chicote ele acreditava. A sua vasta coleção de chapéus brancos. Quadro ali, ele com o apresentador Silvio Santos, que morreu agora, agosto, né, de 2024. Mas ali ao lado, ele com uma atriz e na ponta o Gugu Liberato. Infelizmente, também falecido, né? Estúpido acidente caseiro. Mais uma enorme foto dele fazendo aquela pose, né, de cowboy destemido e valente, né, que ele deve ter visto em tantos filmes. Ali com Ayrton Senna, outro falecido, né? Ali está o Dedé Santana, né? Fez parte aqui do Comando Maluco, né? Aqui do parque. Mas quando o Beto Carreiro morreu, o Comando Maluco foi todos despedidos, incluindo o Dedé Santana, né? Que tá ali de microfone. Dedé Santana, aliás, cuja família dele, do Beto Carreiro, tem já uma longa história, né, de convivência.
muitas vezes o Beto Carreiro, quando ia se exibir com o circo dele, ele pedia sempre que era necessário, né, ajuda da família do Dedé Santana, né, para poder montar o seu circo de graça num dos terrenos deles.